Bem-vindo ao primeiro vídeo de CSS. Para quem não conhece o que é CSS, é com ele que gerenciamos o nosso layout, que é com ele que colocamos formatamos fontes, largura do layout, cor de fundo, fonte, tamanho da fonte, cor de fonte, e dá para fazer N coisas aí com CSS, tá certo? Então eu vou estar mostrando alguns exemplos e vamos lá. Eu estou com o Dreamweaver aberto, eu vou criar uma página CSS e vou mostrar 4 formas de trabalhar com CSS. São elas: uma através do código HTML, você pode colocar o código CSS dentro do HTML. Uma outra forma é colocar o CSS diretamente na tag. Uma outra forma é fazer um link para puxar um arquivo CSS externo ou importar um arquivo CSS externo, tá certo? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui a primeira forma, que é trabalhar com CSS diretamente na página HTML. Eu vou salvar a página com o nome de intro, tá certo? E vou criar aqui o código para trabalhar com CSS dentro do HTML. Então, style type text/css e eu fecho. Sempre que for trabalhar com CSS dentro do arquivo HTML, você vai fazer esse código aqui. Sempre. Isso aqui é receitinha de bolo, pessoal. Então, toda vez que for trabalhar com CSS dentro do arquivo HTML, tem que fazer isso daqui. Então, isso aqui é só gravar, que é receitinha de bolo, beleza? Muito bem. Eu vou fazer o que? Vou criar aqui um H1, vou fechar o H1 e dentro do H1 eu vou colocar o meu nome, Fernandinho Noronha, tá certo? Eu vou salvar e em design aqui aparece o meu nome, Fernando Noronha. Eu vou salvar e apertar um F12. Tá aqui na página. Vou fechar aqui o AMP. Fernando Noronha. Muito bem. Se eu colocar aqui um H2 ou H4, daqui é HTML, né? Não tem segredo nenhum. Muito bem, H1 fica desse tamanho. Só que eu quero uma fonte Arial. Como que eu faço? Eu pego a tag que está o meu nome. Então meu nome está entre as tags H1 e eu escrevo aqui H1. Quando é tag do HTML, pessoal, é só escrever o nome da tag. Então eu quero formatar a tag H1. Então eu só escrevo H1 e coloco a formatação que eu desejar. Muito bem, então eu quero colocar uma fonte Arial com tamanho 26. Então eu coloco a propriedade, que é fonte family. Isso aqui seria a propriedade do CSS. E o valor dessa propriedade. O valor da propriedade é Arial. Tá certo? Aqui no Dreamweaver ele já dá a opção de 3 fontes. Então como funciona? Se jogar isso aqui no servidor e na máquina do usuário não tiver a fonte Arial, ele vai para a próxima. Se não tiver, vai para a próxima. Tá certo? Então, propriedade e valor. Sempre no final colocar ponto e vírgula. E sempre abrir a chave e fechar a chave. Então todas as propriedades e valores tem que ficar entre as chaves. E o nome da tag fora da chave. Perfeito? Então a minha propriedade é font family e o valor da propriedade font family é Arial. Agora eu quero o tamanho. O tamanho é font size. Então minha propriedade agora é font size e o tamanho eu quero 26 pixels. Então, o valor da propriedade font size é 26 pixels, certo? Vou vir aqui, vou dar um F5 e apareceu aqui tamanho 26 na fonte Arial. Se eu aumentar e clicar em F5, a fonte aumenta. Perfeito? Muito bem, eu vou colocar um texto agora entre as tags P. Vou pegar aqui um texto na internetinha. Esse site aqui
É bom para pegar texto que já vem formatado, tudo legalzinho. Vamos ver. Muito bem. Meu texto aparece embaixo. Só que eu tô achando feio essa fonte e eu não quero que esse texto venha até o final da página. O que eu faço? Eu tenho que formatar a tag P. Mesmo processo. P, abre e fecha chaves. E dentro das chaves vai as propriedades e os valores. Então, eu vou colocar aqui um font family. Eu quero a fonte Verdana com o tamanho de 14 pixels. A cor preta mesmo. Como padrão já vem preto, então não preciso pôr cor. Aqui no título, se eu quiser alterar a cor, eu coloco uma propriedade color com uma cor verde. Essas propriedades eu vou explicar ainda, tá? Então, eu coloquei uma propriedade de cor verde e aqui embaixo eu coloquei a fonte Verdana no tamanho 14 pixels. Está perfeito, só que eu quero diminuir a largura, eu quero que o texto venha até aqui mais ou menos. Então eu vou colocar aqui a propriedade que diminui a largura. Vou colocar uns 400 pixels, um pouquinho mais, vou colocar aqui uns 600 pixels. Muito bem, perfeito. Ah, mas eu quero deixar o texto justificado. Muito bem, eu coloco a propriedade e o valor e o texto fica justificado. Bacana, né? Então, essa é uma das formas de trabalhar com CSS. Muito bem. Agora, vocês me perguntam, ah, Fernando, mas se eu não... eu criar uma div, como que eu faço para formatar a div? Certo? Então, é da seguinte forma. Div, ID, você tem que dar um nome para essa div. Eu vou dar o nome de... Nossa. Formatação. Não veio nada na cabeça, eu coloquei isso, pessoal. E dentro dessa div eu vou colocar Fernando Noronha PHP. Certo? Vamos ver como aparece aqui. Então, aparece tudo certinho. Minha div embaixo, sem formatação nenhuma. Por quê? Porque eu não formatei ainda, né? Então, o que eu tenho que fazer para formatar uma div? Eu coloco o sinal de jogo da velha e o nome da div, que é formatação. E aqui o mesmo processo com as propriedades e os valores. Então vou colocar aqui uma fonte 16 na cor vermelha. Muito bem, vamos visualizar. E está aqui o meu nome. Então sempre quando trabalhar com ID é jogo da velha. Se eu colocasse aqui um class, eu teria que colocar ponto e não jogo da velha, tá certo? Vocês podem visualizar que permanece a mesma formatação. Eu vou explicar ainda essa parte de ID class, mas só para mostrar aqui a diferença que tem que ser no código CSS. Então, quando é class, se usa ponto. Quando é ID, se usa formatação, se usa jogo da velha. Perfeito? Então, essa é uma forma de se trabalhar com CSS, que é dentro do arquivo HTML. Uma outra forma é trabalhar com CSS dentro da tag, diretamente dentro da tag. Como se faz isso? Eu coloco aqui o cursor dentro do H1, da tag H1, dou um espaço e coloco style. E dentro do style eu coloco todo o código HTML da formatação para a tag H1. Então, nossa tag H1 tem essa formatação. Então, eu vou recortar e vou colocar aqui no style. Não pode alterar nada, tem que permanecer o meu título Fernando Noronha com esse tamanho, com essa cor. Eu estou clicando em F5 e está perfeito, não alterou nada. Vocês podem visualizar que aqui em cima não existe mais a tag H1. O CSS está diretamente no código, diretamente na tag, tá certo? Mesmo processo para a tag P.
Vamos lá. Style e o código HTML, o código CSS dentro do style. E o mesmo processo para a div também, sem problema nenhum. Vou tirar aqui o ID e no lugar do ID eu vou colocar um style. E eu coloco o código dessa formatação dentro do style. Eu posso até apagar isso aqui. Então aqui vocês podem visualizar que não existe mais nenhum código HTML, um código CSS, e todo o código CSS está dentro das tags e tudo certinho, sem alterar nada na nossa formatação. Perfeito? Então essas são duas formas de se trabalhar com CSS, e uma outra forma é trabalhar com um arquivo externo. Então vou criar aqui um arquivo CSS, então File New, e vou criar uma página CSS. Aqui na página vou arrancar aqui esse código CSS aqui das tags, tá? Vamos lá. Pronto. No meu arquivo intro.html não existe mais nenhum código CSS, perfeito? Todo o código CSS vai ficar dentro desse arquivo que eu vou dar o nome de css.css. Não, vou colocar estilo.css. Muito bem. Esse é meu arquivo CSS. Então, vou fazer a formatação agora do H1. Não muda nada. É o mesmo processo. Eu acho que era fonte 26, né? Na cor verde. Eu acho que é isso. Vou formatar o meu P, que era fonte verdana, se eu não me engano, tamanho 14, com a largura de 600 pixels, e formatar a minha div. Só que a minha div eu tenho que dar um nome para minha div. Eu vou dar o nome de formatação. Então, quando é div, se utiliza o jogo da velha e eu coloco o nome da div, formatação. Ela tinha fonte Arial, tamanho 16, cor vermelha, se eu não me engano. Muito bem. Meu código CSS está aqui agora. Eu tenho que chamar essa página estilo.css para dentro da página intro.html. Então eu vou linkar. Eu vou criar aqui um link. Rel style sheet href, e aqui eu coloco o caminho do arquivo CSS. Como está tudo dentro da mesma pasta, eu vou colocar estilo.css e aqui o type, que é CSS. Pronto. Então, com esse código eu estou chamando a página estilo.css para dentro da minha página intro.html. Vamos ver se funciona. Tá certinho. Alterou porque eu refiz, né, o código aqui. A fonte provavelmente era maior, por isso que mudou, era 36 então. Mas tá certinho, vocês podem visualizar que o código está em um arquivo externo e eu estou chamando esse arquivo CSS para dentro do meu arquivo HTML através desse link. Vou alterar aqui, vou colocar aqui o Fernando Noronha com uma fonte 26. Podem ver que na página intro não existe código nenhum CSS. Dou um F5 e ele faz a formatação para mim. E uma outra forma e última é importar esse arquivo CSS para dentro do HTML. Então o processo tem que copiar aquela receitinha de bolo que eu falei no começo do vídeo. Receitinha de bolo. Sempre vai colocar esse código quando você trabalhar com o arquivo CSS dentro do próprio HTML. Ou quando for importar, então coloca @import URL entre parênteses o nome do arquivo, que é estilo.css, ponto e vírgula no final. Salvou, F5, perfeito.
ele está chamando o CSS para dentro do HTML com esse código também. Então, essas são as 4 formas possíveis aí, né, pessoal, de trabalhar com CSS e HTML. E até a próxima videoaula.